O Takeru é um cara feio, cansado da vida e já de meia idade, que detesta a rotina sem graça que ele leva. Um dia, depois de voltar do trabalho cansativo e chato de sempre, ele se joga no sofá pra assistir numa TV e colocar no canal do Drazen Names. Mas do nada, o cara é teleportado para uma dimensão estranha, onde encontra uma versão genérica de um herói qualquer sentado bem na frente dele. O sujeito se apresenta dizendo que é responsável pelo sistema solar. O Takeru, confuso, pergunta se ele é um tipo de alienígena, mas o cara explica que é mais como um deus, pelo menos no que diz respeito ao nosso prota. Resumindo, o trabalho dele é garantir que a vida em diferentes planetas não suma do mapa, ou seja, não role uma extinção em massa. Para isso, ele manda outras pessoas para vários mundos e vê no que vai dar. E adivinha só, o Takeru é o próximo da lista. Claro que ele pode recusar, mas como tecnicamente ele já morreu, a alma dele vai sumir se ele não topar a viagem. O Takeru reclama, dizendo que isso é injusto, e de fato é, só que não tem muito o que fazer, não é mesmo? Mas o deus garante que ele não precisa se preocupar tanto, já que ele vai receber poderes especiais para sobreviver nesse novo mundo. O detalhe é que ele ainda não decidiu quais habilidades dar para o nosso prota, então ele puxa um bloquinho de notas e começa a rabiscar ideias. Magia extremamente poderosa com certeza seria essencial, então o deus anota a mana no máximo e pergunta pro Takeru se ele quer mais alguma coisa. E já que os pedidos estão liberados, o nosso prota pede o que qualquer homem pediria: uma namorada gótica grandona e misteriosa. Só que considerando o quão feio e sem graça ele é, o Kami avisa que isso não vai ser muito fácil. Mesmo assim, ele promete tentar dar um jeito quando ele chegar lá. Como bônus, o deus ainda garante uma habilidade de busca incrível, entendimento global de idiomas e várias resistências contra debuffs. Ele mesmo não sabe se é permitido entregar tantos atributos apelões de uma vez, mas já não dá pra voltar atrás, porque o corpo do nosso prota começa a sumir do nada. Então ele deseja boa sorte na nova vida. No instante seguinte, o Takeru acorda deitado do lado de uma árvore. Ele já entendeu bem o que aconteceu, mas ele fica sem saber por onde começar. Ele então resolve simplesmente andar em uma direção qualquer, na esperança de encontrar alguém. Por sorte, logo avista uma vila, só que ir até lá de mãos abanando não vai ajudar, porque ele está totalmente duro, e eu não tô falando de dinheiro. E é aí que ele se lembra da tal habilidade de busca que o deus comentou, que pode ajudar a ele conseguir materiais e quem sabe algum dinheiro. Nisso ele ergue um galho, grita pela magia de busca, mas nada acontece. O desespero logo bate, porque se ele não aprender a usar o seu poder logo, ele vai acabar morrendo de fome. Então ele começa a rabiscar possíveis palavras de ativação no chão, até que ele tem a ideia de simplesmente falar procura. E funciona, ícones roxos aparecem sobre os itens coletáveis da área, e ao falar escanear, aparece uma descrição detalhada dos objetos. Então ele começa a juntar tudo que encontra por ali, e depois de alguns minutos ele já tem uma coleção de plantas, mas a maioria é rank E, o que faz ele duvidar se valeu o esforço. Nesse meio tempo, ele encontra uma pedra bonitona e pensa se não daria pra vender, mas ao escanear, ele descobre que é um pedaço gigantesco de bosta de cocô fossificado. Porém, o negócio brilha por algum motivo, então não dá pra reclamar. Como já reuniu recursos suficientes, então ele decide ir até a vila e ver se consegue uma grana com isso. O nosso prota finalmente chega ao portão e encontra um dos guardas, e fica difícil saber se o Takeru é alto demais ou se o guarda é baixo demais. O nome do cara é Marlo, que estranha ver alguém dizendo que é coletor, já que isso não é muito comum por lá. Ele simplesmente supõe que o nosso prota veio vender materiais, então ele abre o portão e indica a loja geral da vila. O Takeru entra na loja e encontra o dono do balcão. Ele pergunta se ele está interessado em comprar algumas coisas, e sem pensar muito tira da bolsa justamente a pedra de cocô brilhante. O comerciante fica de boca aberta ao ver o objeto, achando que é um achado incrível. O dono da loja oferece pagar 5 moedas de ouro pela pedra. O Takeru fica feliz em saber que conseguiu vender o seu cocô brilhante, mas não tem ideia do quanto aquilo realmente vale por ali, então ele pede uma explicação. O comerciante explica que para ficar numa estalagem o preço gira em torno de 500 raves, e 5 moedas de ouro equivalem a 5 raves, ou seja, aquela pedra vale bem mais do que ele imaginava. O dono pergunta se o Takeru tem mais coisas para vender. Ele então despeja a bolsa no balcão e o comerciante fica de boca aberta de novo com a quantidade de plantas exóticas que ele conseguiu juntar. Mano, não é só ir lá na floresta, essas flores estão lá, mano. Porra, não entendi, cara. É só ir lá na floresta, vai estar lá, cara. Ele é especial porque ele viu a planta? Não entendi. Impressionado, ele pergunta por que o Takeru veio justamente parar numa vila tão afastada carregando itens tão preciosos. O Takeru responde que só pegou tudo no caminho. O comerciante então explica que ele precisa de um minério chamado Miritril, das montanhas do leste. Que coincidência, eu já vi esse nome Miritril em algum lugar. Onde será, hein? Parece trabalhoso, mas ele oferece pagar 360 moedas de ouro pelo serviço. O Takeru aceita na hora, mas o clima fica mais sério. O velho avisa que
existiam monstros perigosos naquela região. A notícia deixa o nosso prota meio nervoso, mas não há muito o que fazer além de ter cuidado. Naquela noite, o nosso prota aluga uma estalagem na vila e fica aliviado por finalmente poder descansar. Nesse momento, uma das funcionárias bate na porta e entra com uma bacia de água quente. O Takaro logo pergunta: que porra é isso aí, minha filha? Cadê a banheira, o chuveiro, a eletricidade? E ela responde claramente que não sabe o que é isso, mas diz que isso faz parte do serviço. Os hóspedes recebem água para se limpar. Afinal, o fedor do nosso prota quase fez os olhos dela lacrimejarem da recepção. O Takero agradece a gentileza, mas comenta que preferia um banho de verdade. Na hora, o nosso prota lembra que o deus deu a ele o poder de usar magia, e então deve conseguir lançar um feitiço de limpeza. Ele tenta usar a magia gritando clean, ou seja, limpo, e dá certo de primeira, mas a sensação da magia passando pelo corpo faz ele soltar uns sons meio estranhos, mano. Esse cara, não sei não, mano, esse cara aí tá meio suspeito. No dia seguinte, ele sai para coletar mais itens quando percebe um símbolo novo aparecendo na sua habilidade de busca. Cada ícone representa um tipo de loot, então ele se aproxima curioso. Para o seu horror, ele encontra um esqueleto em decomposição no chão, e ao usar o scan descobre que o morto se chamava Berlia, que provavelmente morreu lutando ali há algum tempo. Inspecionando mais de perto, o nosso prota encontra um medalhão com uma carta. Era da irmã mais nova de Berlia, agradecendo pelo esforço dele trabalhar para tratar da doença do pai. Mas acima de tudo, ela pedia que ele voltasse vivo pra casa, pedido que claramente não foi atendido, né? Afinal o cara... Comovido, o Takaro passa mais de uma hora fazendo um enterro para Berlia. Depois desenha um círculo e ergue uma barreira mágica para acampar em segurança. Na manhã seguinte, ele segue até a Floresta das Árvores Brancas, um lugar sinistro e lotado de monstros, segundo as histórias. O Takaro teria adorado evitar essa área, mas é o único caminho para chegar às montanhas do leste. Nisso, ele lança um feitiço de luz para enxergar melhor e começa a escanear, mas ele não encontra nada muito valioso. O mais estranho é não ver nenhum monstro, apesar da fama do lugar. Ele então decide não questionar e aproveita a calmaria para avançar rápido. Porém, no meio da corrida, o cara simplesmente escorrega e despenca de um penhasco. A queda seria fatal, então ele começa a gritar nomes de feitiços aleatórios na esperança de se salvar. Por sorte, quando ele fala flutuar, um feitiço de flutuação ativa e ele pousa em segurança. Agora, preso no fundo de uma caverna, o nosso prota nota várias jazidas de minério nas paredes e resolve aproveitar. Ele consegue extrair metais valiosos como prata, mas nada de Miritril, então ele decide ir mais fundo. Ao caminhar um pouco, a sua busca detecta um minério de rochas, mas antes de chegar lá, a caverna inteira começa a tremer. Ele lança uma explosão controlada de fogo nas pedras e com sorte encontra um pouco de Miritril, embora em quantidade pequena. O problema é que o tremor volta e ele teme que o teto desabe. O sensato seria ele sair dali e voltar outro dia, mas como o maluco tá obcecado, ele resolve continuar. Mais adiante, ele encontra uma abertura que leva a um aquífero lindo, com água brilhando de forma deslumbrante. Ao usar o seu escaneamento, ele descobre que é água mágica de dragão celestial Rank S. É a coisa mais valiosa que ele já viu, mas a palavra dragão já o deixa desconfortável. E de fato, assim que ele encosta as mãos na água, algo colossal emerge dali, o próprio dragão ancestral. O bicho o encara, liberando uma pressão mortal para intimidar o nosso prota, mas ele mal sente. Ciente de que invadiu o território do dragão, o nosso prota pede desculpas de coração. A reação surpreende a criatura, que nunca tinha visto alguém tão calmo diante dela. Claro, né, mano? Todo bufado e cheio de habilidade, até eu. O dragão, chamado Vulgus, se interessa pelo Takero e pergunta se ele realmente é humano, já que a sua mana é absurdamente alta, até maior que a dele próprio. O nosso prota fica sem entender nada. O Vulgus então faz um pedido. Ele quer que o Takero choque seu ovo, já que ele não tem mana suficiente. Em troca, ele daria a ele uma enorme quantidade de minério de Miritril. O nosso prota aceita, mas no meio do processo, o ovo começa a sugar toda a sua mana até deixá-lo inconsciente. E quando desperta, ele encontra um filhote de dragão diante de si. O Vulgus fica feliz em ver o seu filho nascer, mas surpreende o Takero ao pedir que ele leve o pequeno com ele em sua jornada. O Takero pergunta se ele tem certeza, mas o dragão explica que ele é mais forte do que imagina e que o filhote estaria mais seguro com ele. E assim, com a desculpa que precisava comprar leite no fundo do lago, o Vulgus mergulha e deixa seu filho, chamado Bi, aos cuidados
cuidados do nosso prota. O nosso prota e o seu dragão finalmente conseguem sair da caverna, mas já tá quase escurecendo e atravessar a floresta à noite seria bem complicado. Então o nosso prota decide que é melhor acampar por ali e continuar a viagem no dia seguinte. O Takara então pede para que o Bi se prepare para montar o acampamento. Primeiro, ele pega na bolsa de armazenamento um pouco de água mágica que tinha encontrado na caverna. Aparentemente esse tipo de água é essencial para o crescimento de um dragão jovem, então foi ótimo ele ter coletado bastante. Depois que o Bi termina o primeiro copo, ele pede mais, só que quando o Takara traz outro, ela empurra o copo de volta para ele, querendo que ele tome. Ele não fica muito animado com a ideia de beber uma água onde um dragão provavelmente nadou pelado por séculos, mas ele não quer desagradar o Bi, então ele toma tudo de uma vez, e para surpresa dele, nem tem gosto ruim. Chega na hora de montar o acampamento, e o Takara coloca algumas pedras mágicas no chão para criar uma barreira de proteção. Tecnicamente essas pedras são raríssimas nesse mundo, mas ele consegue criar uma só concentrando magia na mão e pensando bem forte no feitiço. A que ele fez agora é uma pedra de aquecimento, perfeita para preparar o jantar. Nisso ele coloca a pedra na fogueira e começa a cozinhar um belo bife grelhado com um ensopado de carne para acompanhar. É o prato preferido dele e parece que o Bi também quer provar, porque ela está praticamente babando de tanta vontade. O Takara não tem certeza se é uma boa ideia dar uma comida sólida para um dragãozinho que nasceu faz 2 horas, mas ele acaba servindo um pouco mesmo assim. Nisso o dragãozinho queima os lábios logo na primeira colherada, mano, não deu nem pro cheiro. Ele dá uma soprada para esfriar e entrega de novo para ela, e dessa vez ela prova direito e simplesmente adora. O Takara fica feliz de ver que Bi curtiu tanta comida, mas se pergunta como ele está lidando com o fato de ter deixado Vulgus para trás. Nisso a Bi só olha para ele com uma expressão confusa, tipo, mano, por que eu sentiria falta do Vulgus se eu tenho você aqui? E o abraça. Curioso, ele usa sua habilidade de avaliação nela e se surpreende ao ver que Bi já é rank B, mesmo sendo tão pequena e fofa. Além disso, ela tem uns talentos absurdos, como evolução ilimitada, então vai acabar ficando mais forte que ele com o tempo. O Takara então tenta deixá-la ciente de que ela não pode sair por aí fazendo loucuras, mas a Bi nem presta atenção. No dia seguinte, ele escala o penhasco e ao chegar no topo ele percebe que a floresta parece totalmente normal agora, e fica se perguntando o que causou uma mudança tão drástica de um dia pro outro, mas ele decide que não é problema dele, mano. Foda-se. Mas já que ele tá ali, ele resolve aproveitar para coletar alguns ingredientes de rank C. Só que quando está prestes a começar, o Bi vem voando em pânico dizendo que tem algo assustador por perto. Nisso o Takara muda o modo de busca para detectar monstros hostis. E claro, ele encontra meia dúzia se aproximando. O nosso prota não é muito fã de lutar não, mano, mas ele sabe se virar bem. E de repente, um grifo de pedra aparece atrás dele. Comparado ao dragão Vulgus, isso aí é fichinha. E ele já tá até imaginando o sabor que essa carne deve ter. Nisso ele conjura um escudo para se proteger e lança 3 agulhas de gelo que abatem o bicho de uma vez só. Logo em seguida, uma matilha de lobos parte para cima dele e o nosso prota lança magia de reforço para aumentar a velocidade, salta para evitar o primeiro ataque e endurece as mãos e os pés com magia antes de acertar um chute que esmaga o crânio de um dos lobos. Dito isso, ele elimina um por um e quando termina tem carne suficiente para vários jantares, mas ao olhar em volta ele percebe que ainda tem um monte de monstros por perto. Se for enfrentar todos, ele vai ficar preso ali por semanas. Ele pensa que seria ótimo poder simplesmente evitar a briga, e nesse momento o Bi agarra o braço dele e começa a puxá-lo pro alto. Ele não esperava que isso funcionasse, mas a bichinha aí é forte, mano, e consegue levantá-lo. O problema é que nesse ritmo levaria uns 5 dias úteis para sair da floresta. Então o Takara lança uma magia para reduzir o próprio peso, e aí eles disparam pelos céus como um foguete. Só que o Bi não é exatamente um piloto confiável, e no meio do voo ela solta o cara sem querer. O Takara o despenca, mas ele sobrevive, com uma leve fratura no quadril, é claro. Pelo lado bom, ele saiu da floresta em poucos minutos. Nisso, como eles já estão perto da vila, ele prefere ir a pé dessa vez. No caminho, Bi aponta pro galho que ele carrega e pergunta o que é. O nosso prota então explica que é um ramo de árvore da chuva, que estava guardando na bolsa que Deus lhe deu. Nisso a Bi parece entender algo, e sopra um pouco de magia sobre o galho.
trabalho, despertando a sua forma verdadeira. O Takaro não faz ideia de como isso funcionou, mas antes que possa pensar, ele ouve um rugido alto vindo da floresta. A Abby sai voando na direção do som, do nada, e o Takaro vai atrás. Lá encontram uma garota elfa encostada em uma árvore. Ele corre para ajudar, achando que ela foi atacada, mas ela diz que não está ferida, só faminta. Não come nem bebe há 3 dias e está prestes a desmaiar. O Takaro não consegue deixá-la assim, mano. Então ele oferece água e o almoço que estava preparado para si mesmo. A elfa devora tudo em segundos e, recuperada, ele aproveita para fazer umas perguntas. Como ela conseguiu se perder se a cidade mais próxima fica a 1 dia de caminhada? A garota fica meio sem graça e admite que saiu com pressa e acabou se perdendo. E para piorar, nem levou os mantimentos. Ela tenta inventar uma desculpa, mas ela acaba se aproximando demais dele. E digamos assim que o Takaro percebe que, bom, o cheiro dela não é dos melhores. Ela se defende dizendo que é culpa dos dias acampando sem banho, o que faz sentido, mas não melhora a situação. Ofendida, ela agradece pela ajuda e sai andando, ainda sem direção nem suprimentos. O Takaro só suspira e segue seu caminho, não é mais problema dele. Logo, ele e a Abby chegam na estrada e vem uma carroça se aproximando. O cocheiro cumprimenta e pergunta se ele é um mago, por causa do cajado. Meu cajadão grandão. O Takaro responde que não, ele prefere trabalhos tranquilos e é só um coletor. O homem se surpreende ao ver que ele vai até a vila a pé e até oferece uma carona. Nisso o Takaro aceita, mesmo achando que pode ocupar muito espaço, mas a família garante que não tem problema. Durante a viagem, ele percebe que as crianças parecem gostar naturalmente dele, o que ajuda a deixar os adultos mais simpáticos também. Eles explicam que na vila todo mundo se ajuda e que se ele fosse uma pessoa ruim, o sino mágico da carroça teria tocado. O Takaro acha incrível que exista uma magia dessas e já começa a pensar em fazer uma para si. De repente, uma dessas criancinhas aí ouve um barulho vindo do casaco dele. O nosso prota admite que está levando um monstro raro, o que deixa todos curiosos, mas ao invés de se assustarem, eles acham normal. Os aventureiros às vezes domesticam criaturas afinal. Nisso o Takaro deixa a Abby sair, pedindo apenas para ela não morder ninguém. As crianças ficam encantadas com ela e os adultos impressionados por ele ter domado um filhote de dragão. Mais tarde, quando eles param para acampar, o Takaro ergue uma barreira protetora, garantindo que todos estarão seguros. Uma das mulheres aí, chamada Elisa, se prepara para cozinhar, mas ele oferece ajuda e puxa de dentro uma bolsa várias panelas, o que deixa as crianças boquiabertas. Então o nosso prota explica que a sua bolsa funciona como uma caixa dimensional, com espaço interno bem maior do que parece. Depois do jantar ficar pronto, todos comem felizes, especialmente Palme, que já não aguentava mais carne seca. Mais tarde, eles cantam e dançam juntos, e até chamam o Takaro para participar. Ele nunca viveu algo assim na Terra. As suas noites sempre foram solitárias em frente à TV e o celular na mão direita, e ele percebe então como é bom comer e se divertir com outras pessoas. Logo cedinho, o Takaro começa a cuidar das suas ferramentas, enquanto o comerciante e a esposa se preparam para partir rumo à vila. Depois de um café da manhã, eles seguem viagem e não demora muito para o grupo chegar aos redores da vila de Torme. Diante do portão, o Takaro desce da carroça e agradece ao casal por deixá-lo viajar com eles. Nisso, o comerciante também o agradece, dizendo que foi um prazer ter alguém tão gentil por perto, e logo parte com a família para casa, no interior da vila. O guarda do portão se aproxima e comenta com Takaro que aquela família só aparece ali na primavera, passando o resto do ano nas cidades. Curioso, ele pergunta o motivo e o guarda explica que o comerciante ganha vida vendendo artigos de tricô em outras regiões. Nisso, o taqueiro lembra de como aquele homem parecia abatido durante a viagem e imagina que as vendas não foram tão boas naquele ano. Ainda assim, se sente grato por poder reunir materiais com a sua habilidade especial. Depois disso, o Takaro vai até a loja do coletor Jerome para vender os materiais que juntou, junto com o minério de Miritril que o próprio Jerome havia pedido. O homem examina o minério com seriedade e depois de muito analisar solta um suspiro e dá a grande notícia: aquele minério é na verdade Miritril mágico. O Takaro já sabia disso, afinal ele misturou propositalmente o minério comum com o mágico, mas finge surpresa. Jerome pergunta onde ele conseguiu algo tão raro, explicando que o minério é uma lenda entre os artesãos. Nisso, a revelação deixa Takaro ainda mais chocado, percebendo quão absurdamente poderosas são as suas habilidades. E o espanto ainda aumenta quando ele descobre que a quantidade de minério que reuniu tem mais poder do que
todas as pedras mágicas do país juntas. Diante disso, o Takara apenas diz que teve sorte, mas Jarome tem outra opinião. Ele acredita que o rapaz é um gênio nato na coleta de materiais, embora ache estranho o quanto o Takara é desligado das coisas mais básicas. Nisso, antes de se despedirem, o Jarome o aconselha a seguir para a cidade de Belcaim, dizendo que lá ele encontrará informações valiosas e oportunidades de ouro. O taqueiro pensa por um momento e acaba concordando. Naquela noite, já na hospedaria, o Takara lê uma enciclopédia e decide que não faz ideia do que é uma guilda de aventureiros. Curioso, ele passa um bom tempo estudando o assunto até se decidir registrar como aventureiro oficialmente. Assim poderá ganhar dinheiro viajando por esse incrível mundo Isekai. Mesmo animado em ir para Belcaim, ele não quer ir embora ainda. Ainda há algumas coisas que ele quer fazer na vila. Na manhã seguinte, ele leva as carnes dos monstros que caçou para o açougueiro cortar, e à noite oferece um banquete aos moradores. No dia posterior, ele sai para coletar mais ervas e decide que partirá no dia seguinte. Ele passa na loja de uma senhora para comprar temperos, e quando ela descobre que ele vai embora, ela fica triste. Diz que todos na vila vão sentir falta dele. Mesmo sem poder convencê-lo a ficar, ela o presenteia com mantimentos feitos em casa, desejando-lhe boa sorte na jornada. O caminho até Belcaim levaria quase um mês, e mesmo que a relação dele com os moradores não tenha sido muito explorada, é nítido o quanto todos o adoram. De volta à hospedaria, o Takara observa o minério de Mithril que o Jarome não comprou, e se pergunta o que vai fazer com ele. Black, seu dragão pequeno, também parece pensar no assunto. O Takara então decide que vai usar aquele minério valioso para criar algo útil para a vila. Ele infunde o minério em uma lamparina com magia, e logo de primeira o experimento dá certo. Na manhã seguinte, os moradores se reúnem no portão para se despedir. O Takara agradece a todos pela bondade e entrega ao guarda uma lamparina mágica, explicando que ela criará uma barreira de proteção ao redor da vila, impedindo que pessoas mal intencionadas entrem. A inspiração veio do sino mágico que ele viu com a família do comerciante. Os aldeões hesitam em aceitar algo tão precioso, mas o nosso prota insiste, dizendo que considera aquele lugar o seu lar e quer deixá-lo seguro até o dia que ele voltar. Sem conseguir conter a emoção, ele prefere não se demorar, dá um adeus rápido e parte correndo, acompanhado por Black. Durante a viagem rumo a Belcaim, o caminho parece calmo e tranquilo. Claro que tinha que zicar, né, mano? Porque pouco depois de comentar isso, ele dá de cara com uma criatura gigante, um caranguejo enorme. Sem medo, ele usa seu scan para analisá-lo e descobre que é comestível, o que o deixa ainda mais empolgado. Antes que possa atacar, o Black toma a dianteira, voa alto e solta um rugido tão forte que estoura os tímpanos do bicho, o matando instantaneamente. O taqueiro logo fica chocado, não sabia que o pequeno dragão tinha esse tipo de poder, mas logo aparecem outros caranguejos. Ele pensa logo que vai ser fácil, já que os bichos só andam de lado, até perceber que eles vão direto para cima dele. Por sorte, Black voa para o alto enquanto os monstros se chocam entre si. Dois morrem na hora e o Takara termina o serviço com o último. Depois, eles recolhem os corpos e se preparam para cozinhar. Ele monta uma fogueira, pega um caldeirão gigante e até endurece a mão com magia para cortar a carne. Quando o banquete fica pronto, os dois provam e o sabor é incrível. Sorrindo, o Takara diz a Black que eles continuarão viajando, caçando criaturas estranhas e curtindo boas refeições juntos. Dias depois, finalmente avistam ao longe uma muralha colossal, o reino de Belcaim. O muro é tão alto que parece impossível de escalar, e Takara fica boquiaberto. A cidade, conhecida como grande centro comercial do reino de Alzério, começou como um simples ponto de encontro de aventureiros, e agora é um movimentado centro urbano repleto de guerreiros experientes. Ao usar o scan, ele descobre que Belcaim abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais animado. Mas antes de entrar, ele precisa enfrentar uma longa fila. Todos estão sendo escaneados no portão. Ele disfarça sua bolsa com magia para parecer normal e esconde o Black dentro dela. Quando chega a sua vez, o guarda verifica tudo e não acha nada suspeito. Ele pergunta sua profissão e o Takara responde que é coletor, mas explica que veio para se registrar na guilda. Mesmo assim, o guarda precisa usar um artefato chamado Avil, que revela as intenções e o caráter de uma pessoa. O item mostra que o Takara não representa perigo e ele fica curioso sobre o que exatamente aparece para os outros. Ao se autoanalisar, ele vê que seus status parecem medianos e até aparecem na cor azul. Ele fica aliviado ao perceber que as suas habilidades divinas não são visíveis aos humanos. O guarda, no entanto, nota uma bênção de dragão e pergunta sobre isso. O Takara então liberta o Black e explica que é o seu companheiro, um presente do próprio dragão. O guarda não vê problema, mas pede algum tipo de prova. Nisso ele mostra um bracelete que ganhou das crianças da vila, e isso é o bastante. Ainda assim, o guarda diz que vai
vai avisar o prefeito sobre a presença de um dragão, o que não incomoda o Takaro. Depois de receber as direções, ele segue para a guilda e fica impressionado com o movimento da cidade. Logo encontra um prédio retangular enorme, é ali. Dentro ele fica meio perdido, até ser abordado por Ariana, uma recepcionista sorridente que explica o funcionamento da guilda. O Takaro diz que quer se registrar como aventureiro, então ela o leva até uma mesa e entrega um formulário. Mesmo sabendo ler e falar o idioma local, ele não tem certeza se consegue escrever, mas ao começar, as palavras que escreve em sua língua se transformam automaticamente na escrita de Belcaim, o que o deixa encantado. Ele se identifica como coletor e declara que deseja virar aventureiro. Nisso, Ariana pergunta se ele já lutou antes, e ele lista as criaturas que enfrentou. Para confirmar, ela pede uma prova, e ele simplesmente mostra o enorme caranguejo que abateu. Nisso, Ariana se apavora e sai correndo, chamando os outros aventureiros. Um deles analisa Takaro com o scan e diz que ele parece azul, inofensivo. O Takaro pergunta o que isso significa, e o homem explica que essa cor indica que ele não é perigoso. Assumindo que o rapaz quer vender as carapaças, o homem pede para a Ariana continuar o cadastro, mas o Takaro explica que o caranguejo é para comer. Todos ficam chocados, ninguém ali sabia que caranguejos eram comestíveis, e isso só reforça o quão poderoso e peculiar ele deve ser. Ao ser perguntado se veio acompanhado, o nosso prota apresenta o seu dragão. A visão de alguém com um dragão de estimação deixa todos pasmos. Um aventureiro até o convida para entrar no grupo dele, mas o Takaro recusa educadamente. Está satisfeito por ter causado uma boa impressão e sente que vai se dar bem naquela cidade. Com o registro concluído, Ariana lhe entrega uma plaquinha de aventureiro Rank F. Ele a coloca com orgulho, notando que se parece com o bracelete de Black. Os dois encostam as suas plaquinhas um no outro e sorriem, animados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de... No dia seguinte, o Takaro vai atrás da família de Baluro, o cara que ele encontrou morto na floresta, para avisar sobre o que aconteceu e devolver alguns pertences dele. A família fica arrasada, ainda mais porque tinha um pedido para ele não se meter em aventuras, mas Balaro insistiu porque queria conseguir dinheiro pro remédio do pai. O Takaro percebe que o velho ainda tá muito doente e se sente mal por ter pedido o filho, então ele vai fazer algo para ajudar. Depois disso, ele passa na guilda para vender um monte de ervas, e a atendente fica impressionada com o tamanho dos cogumelos e das folhas. Nesse momento, Ariana aparece procurando por ele. Parece que Takaro anda ficando bem popular na cidade, já que várias missões novas estão sendo pedidas especificamente para ele. Takaro fica feliz em saber que a galera confia tanto nele, mas não tem tempo para pegar todas, então decide aceitar só algumas por enquanto. Em seguida, ele vai até a casa de banhos para relaxar, dar aquela descansada, né? E pouco depois, Clay entra também e senta ao lado dele. O Takaro se surpreende, já que Clay quase nunca aparece nesse horário, mas ele diz que parece que vai chover e queria tomar um banho rápido antes disso. Aí o Clay aproveita para perguntar se o Takaro realmente sabe usar magias de cura, porque rolou um boato que ele curou um homem doente nos becos sem cobrar nada. O Takaro confirma que é verdade e o Clay fica chocado, já que a maioria dos curandeiros cobra uma fortuna por isso. O Takaro então começa a pensar que talvez tenha deixado outros curandeiros irritados por estragar o mercado, o que faz o Clay cair na risada. Nisso, o cara sugere que ele faça o teste de ranqueamento para subir de nível, mas o nosso prota diz que tá de boa do jeito que tá. O Clay percebe que ele é bem tranquilo, mas avisa que esse tipo de atitude pode acabar chamando atenção indesejada. Antes de sair, aconselha o Takaro a aprender um pouco mais sobre como o mundo funciona. Mais tarde, o Takaro entrega outro lote de ervas na guilda. A funcionária agradece pelo esforço e insiste que ele deveria pensar em subir de rank, já que seria fácil para ele. Mas o nosso prota repete que está feliz onde está e não pretende ir além do rank F. Nesse momento, uma confusão começa. Um bando de goblins foi visto perto da cidade. O mestre da guilda logo manda um aviso para todos os aventureiros de rank D ou superior para se prepararem para a batalha. Ele pergunta se há algum aventureiro rank A disponível, mas a maioria tá fora em missão. Só o Clay está por perto. O mestre fica aliviado por poder contar com o lendário Rei Dragão e manda Moe avisá-lo imediatamente. O Takaro vê toda essa movimentação e mesmo sabendo que poderia acabar com os goblins num piscar de olhos, finge que não é com ele. Afinal, é só um rank F. E quem disse que isso é problema meu? Mas o mestre da guilda não é bobo e percebe que o Takaro tá tentando se fazer, então convoca ele para a missão de qualquer jeito. Mais tarde, com todos reunidos, o mestre explica o plano. As linhas de frente ficam nas planícies de Stalvan, e os goblins provavelmente vão marchar direto para Belcam. Eles precisam interceptá-los no rio de Zayas, antes que cheguem aos muros da cidade. Todos ficam animados com a missão, menos o Takaro, que só queria estar em casa.
Aí dois aventureiros próximos percebem que ele é Rank F e perguntam o que um fracote tá fazendo ali. Nisso o mestre da guilda aparece e explica que todos os funcionários não param de elogiar o Takaro, então achou bom trazê-lo junto. Tecnicamente ele não pode obrigar o Rank F a lutar, mas pode pedir para coletar os itens que caírem na batalha. Depois que o mestre sai, Muesli pede desculpas a Takaro, sem entender por que colocaram ele nisso, mas promete ajudá-lo com a sua magia de cura. O Takaro percebe o entusiasmo dela e já sente que algo vai dar errado. Quando chegam ao posto avançado, a guria se assusta com um pássaro e agarra o braço dele, dizendo que não tá com medo, mas claramente tá. Nisso o Takaro pede para ela soltar, explicando que estão bem longe da linha de frente e definitivamente não vão ver um monstro por ali. Diz que não tem problema sentir medo, até os guerreiros mais corajosos sentem. As palavras dele animam a guria, que promete dar o seu melhor e corre atrás de uma das tendas. Logo depois o Clay aparece e ri do nosso prota, que tentou de todo modo evitar essa batalha, mas acabou dando um discurso inspirador sobre coragem. O Takaro admite a ironia, mas diz que só não gosta de se meter em confusão à toa. O nosso prota se surpreende de vê-lo ali, e não na linha de frente, mas o Clay explica que algumas cicatrizes antigas começaram a incomodar e que seu corpo não tá no melhor estado. O Takaro pergunta se ele está falando das cicatrizes nas costas que viu no banho. O Clay congela, achando que ele vai zumbar, mas o nosso prota só diz que não vê nada vergonhoso nisso. O Clay explica que as cicatrizes nas costas são um símbolo de covardia, de quem virou as costas pro inimigo, mas o Takaro acredita que ele ganhou aquelas marcas tentando proteger alguém, e sobreviver a isso já é motivo de orgulho. Nesse instante, os dois escutam um som pesado de centenas de passos se aproximando. O Clay percebe que a linha de frente foi rompida e o inimigo tá vindo. É hora de se preparar para lutar. O Clay pega uma lança e diz que vai interceptar os inimigos. Mesmo com as cicatrizes doendo muito, ele jura que vai proteger o Takaro, nem que o corpo dele não aguente. O Takaro até tenta dizer que ele não precisa fazer isso, mas o Clay já saiu correndo. Então ele olha para a tenda e vê a Muesli tratando um aventureiro ferido. Ver ela se esforçando daquele jeito, mesmo morrendo de medo e com os inimigos se aproximando, faz o Takaro se sentir mal por querer fugir da briga. Nesse momento ele decide que vai dar tudo de si para garantir que todos voltem vivos. Então lança uma barreira mágica em volta do poço para proteger a Muesli e os outros curandeiros. Então parte direto para a linha de frente. No campo de batalha, os aventureiros lutam com tudo para segurar os goblins, mas do jeito que vai é questão de tempo até que a cidade seja invadida. De repente o Takaro surge correndo e acerta um soco em um goblin com tanta força que o bicho voa e se espativa num pilar de pedra. Ele até fica meio abalado por estar lutando contra criaturas humanoides, mas não tem tempo para pensar nisso, então pede para Bee cuidar do resto. Bee sobe aos céus e lança uma rajada de relâmpagos, fritando os goblins de uma vez. Com o campo limpo, o Takaro vai checar os sobreviventes e pergunta o que aconteceu. Diego explica que a formação estava firme no começo, até que apareceu um cirurgião goblin de nível alto, daí tudo desabou. Felizmente o Clay chegou a tempo de enfrentar o monstro e o fez recuar, mas o grupo acabou se separando dele no caos. Ninguém sabe onde ele está. O Takaro sai à procura do Clay e o encontra perto da floresta cercado por goblins. Mesmo ferido, o Clay derruba alguns com sua lança, mas a dor das cicatrizes o faz cair de joelhos. Os goblins avançam para atacá-lo pelas costas, mas antes que consigam, o nosso prota chega e os fulmina com eletricidade. Clay se surpreende ao vê-lo e grita para ele sair dali, dizendo que é perigoso demais, mas o Takaro responde que quem deveria estar descansando é ele, o cara tá cheio de ferimentos. Nesse momento, um som pesado de passos ecoa. O goblin cirurgião está vindo. Ele avança contra os dois, que conseguem desviar por pouco. A opção mais segura é fugir, mas não há como escapar de uma criatura tão rápida. Mesmo com a dor rasgando o corpo, o Clay assume a posição de combate e diz que vai segurar o monstro tempo suficiente para atacar ou fugir. Ele não deixará um amigo morrer ali. Comovido pela determinação dele, o Takaro pergunta se aquelas cicatrizes têm algum significado especial. O Clay acha a pergunta meio estranha no meio da luta, mas responde que elas só o lembram dos fracassos do passado, por isso as odeia. O Takaro entende o recado e antes que o Clay possa perguntar o que ele quer dizer, o Takaro tira um frasco da mochila e joga nele, molhando-o com a água mágica do dragão. Logo em seguida lança um feitiço de cura completa. O resultado, porém, é inesperado. As cicatrizes realmente somem, mas o corpo do Clay começa a mudar. Ele evolui, ficando com a pele completamente negra e emanando uma energia poderosa. O Takaro não faz ideia do que acabou de acontecer e o Clay tampouco, mas além da dor ter sumido, ele sente uma força absurda pulsando dentro de si. Então decide testar o novo poder e em segundos elimina todos os goblins ao seu redor sem nem suar. Mais tarde naquela noite, o Clay aparece no quarto do Takaro. Ele já voltou ao normal, mas ainda sente a energia queimando por dentro.
dentro. Ele exige saber o que o Takara fez com ele. O nosso prota só explica que usou um pouco da água mágica de um antigo dragão como catalisador antes de lançar um feitiço de cura. O Clay obviamente fica confuso e pergunta como ele conhece um dragão ancestral, mas o Takara conta que V é o pai de B, o que significa que B também é um dragão antigo. Nisso, o Clay se senta tentando processar tudo aquilo. Agradece por Takara tê-lo curado, mas percebe que alguém comum jamais conseguiria algo assim. Então pergunta quem ele realmente é. O Takara percebe que falou demais, mas como Deus nunca disse para ele manter segredo, resolve contar a verdade. Ele diz que veio de outro mundo. O Clay fica em choque, sem saber se é brincadeira ou verdade. O Takara senta e explica toda a história da sua reencarnação. Mesmo achando difícil de acreditar, Clay não pode negar tudo que já viu o Takara fazer, coisas que ninguém seria capaz de realizar. Ele então promete guardar o segredo, mas o alerta para ser mais cuidadoso com o uso de seus poderes, já que mexer com o corpo de alguém não é coisa pequena. No dia seguinte, o Takara vai até uma loja de equipamentos para comprar algumas coisas e é recebido com entusiasmo por uma garota que fica super animada e é dona do lugar. Quando ele pergunta se a loja vende ferramentas de coleta como as suas tesouras, ela diz que não, mas reconhece na hora o famoso coletor da cidade. Se apresenta como a sua rival e diz que pode dar uma ajuda, já que o chefe dela é ninguém menos que o ferreiro lendário Growdas. Só que claro, ele provavelmente vai querer um favor em troca. Ela leva ele para dentro e ele fica impressionado com o trabalho incrível da equipe de ferreiros. Rael comenta que também acha tudo muito fascinante e sonha em chegar no nível do chefe um dia, para forjar uma espada digna de um verdadeiro herói. Quando entram na sala de um velho ferreiro, ele já pergunta quem é o sujeito que ela trouxe. Ela, toda orgulhosa, diz que ele é o famoso coletor, mas o homem não se mostra nem um pouco impressionado. Rael, empolgada, sugere mandar o Takara minerar Eldraor para poderem forjar uma espada poderosa para um torneio. Growdas se irrita, dizendo que nenhum coletor em sã consciência iria para um lugar tão perigoso, mas Rael rebate que ele só vai saber se perguntar pro Takara. Enquanto os dois discutem sobre prazos, Rael acaba puxando a barba do pobre velho e exige saber se ele consegue mesmo fazer uma boa espada com materiais ruins. O ferreiro grita que a mina Eldra em Rias é cheia de monstros e ainda há rumores de demônios por lá. Rael então lembra que foi justamente por isso que a mineração naquele lugar havia parado e percebe que esqueceu de avisar isso ao Takara. O velho logo dá um sermão, dizendo que quem não valoriza a vida dos outros não pode ser ferreiro e se recusa a mandar um jovem para algo tão perigoso. O Takara, com calma, pergunta se o chefe aceitaria forjar um par de tesouras especiais caso ele conseguisse trazer o minério. O Growdas pergunta se ele é surdo, mas o Takara apenas tira da bolsa uma garra de monstro que nem os aventureiros de alto nível conseguiram derrotar, e assim ele parte para as minas de Ryu em uma carroça. No caminho, ele ouve uma garota dizendo que plantas venenosas começaram a aparecer numa vila próxima, e um homem comenta sobre rumores estranhos na floresta. O Takara até pensa se isso não teria alguma relação com ele, mas logo deixa para lá e desce para uma fazenda de cavalos. Lá escuta uma voz brava reclamando. É aquela elfa que ele ajudou, furiosa porque o vendedor mostrou um passarinho fofo em vez do cavalo voador branco que ela queria. O vendedor explica que tudo ali usado para a viagem é chamado de cavalo. A elfa pede desculpas e ele diz que ela talvez encontre o que procura em Vazro, a nação dos anões. O Takara percebe que eles estão indo para o mesmo lugar, mas decide fazer uma paradinha na floresta para coletar materiais primeiro. Enquanto colhe algumas flores, ouve um rugido familiar ecoando por perto. Claro que é o estômago da elfa roncando de fome. Ele dá um pouco de água e comida para ela, e a guria agradece, dizendo que é a segunda vez que ele a salva. Como ela está imunda e fedendo, o nosso prota logo usa sua magia de limpeza antes que essa guria aí destrua sua imagem perfeita de elfas. Encantada com a magia, ela se apresenta como Velvar Brolit, mas pede para ele chamá-la só de Vel. Depois de agradecer, ele se despede, mas ela o impede. Elfas sempre retribuem os seus débitos. Ele diz que só ajudou por bondade, mas ela insiste em ajudá-lo em seu trabalho, o que o faz dar um meio sorriso. Logo depois, ela parece toda orgulhosa mostrando um antídoto raro que encontrou. Na verdade, é só uma pedra. Na segunda tentativa, ela volta com cocô mesmo, mano. Enquanto ele observa a Vel brincando com o Bi e encontrando um cogumelo venenoso, o nosso prota conclui que os dois são igualmente atrapalhados. Mas na hora de acampar, ela o surpreende dizendo que eles deveriam usar linha em vez de pedras mágicas para sinalizar que o lugar é seguro para os outros aventureiros. Depois volta carregando um tronco inteiro, joga pra cima e o corta em 100 gravetos perfeitos, empilhando tudo de forma impecável. O nosso prota fica se perguntando se todas as elfas são assim tão malucas, e nota que as adagas delas são armas de rank aéreo, as primeiras que ele vê. Na hora
hora do jantar, a Vel e o Bee derretem de prazer com o ensopado que ele prepara. Depois ela pergunta se ele está indo para Vazro, e ele confirma, dizendo que vai minerar Eldraor. Quando Takaro pergunta o motivo da viagem dela, a Vel responde que está procurando um cavalo divino branco para sua irmã. Sentindo-se mal por só receber ajuda, ela aceita quando Takaro a convida para ser a sua guarda-costas. Empolgada, ela diz que será a espadachim que protegerá o seu mestre, e ele ainda pede para Elfo ensiná-lo sobre o bom senso das pessoas, porque ele não conhece nada sobre esse mundo. Vel acha hilário que isso seja tudo o que ele quer, e diz que o destino os reuniu novamente. O nosso prota fica até meio sem graça quando ela sorri e aceita o convite, mas se arrepende à noite, já que o ronco absurdo dela não o deixa dormir. No dia seguinte, os dois chegam a uma ponte que leva a uma cidade enorme. A primeira parada é um restaurante que serve prato típico dos anões, os rolinhos de carne juque. Vel fica encantada com o sabor e comenta que um amigo dela já tinha falado sobre isso. O nosso prota pergunta se o amigo dela também é elfo, e ela responde que não, é um homem lagarto, que recebeu o título de Rei Dragão. Diz que ele pode até ter visto o Takaro, já que esteve em Belame da última vez que o encontrou. Nesse momento, o Clay aparece do nada, dizendo que fez bem mais do que só ver o nosso prota. Vel o cumprimenta casualmente, mas Clay lança um olhar torto e lembra a Takaro que ele saiu sem se despedir. O Takaro afirma que deixou um relatório na guilda, mas Clay diz que o relatório era horrível. Enquanto Vel continua comendo feliz, Clay fica chocado quando o nosso prota comenta que vai minerar Eldraor. Acha um absurdo que alguém no nível dele aceite isso, mas o Takaro diz que o ferreiro realmente precisava de ajuda. O Clay torce para que ele esteja sendo bem pago e fica sem reação quando o nosso prota explica que a sua recompensa será um par de tesouras sob medida e algumas panelas para fazer rolinhos de ovo. Ele não sabe se o nosso prota é bonzinho demais ou é só muito esquisito. Mesmo assim, o Takaro decide seguir viagem, mas Vel e Bee insistem que precisam ficar para a sobremesa. De repente, o Clay diz que vai ir junto para Vosvro, já que precisa consertar a sua lança. A Vel pergunta se ele também vai ser guarda-costas do Takaro, e o Clay diz que até gosta da ideia. E assim, o nosso prota ganha um velho samurai sábio demais e uma elfa linda e atrapalhada na equipe, mas ele sente lá no fundo que essa jornada está longe de ser tranquila. Quando chegam aos portões de Vosvro, eles percebem uma fila enorme para entrar. Por sorte, o Clay consegue uma entrada especial dizendo que foi visitar um velho amigo. O guarda os conduz para dentro enquanto conta a história de Vosvro, uma cidade originalmente construída sobre uma mina de ferro, mas que hoje é uma verdadeira maravilha subterrânea, com arquitetura grandiosa e cheia de vida. O grupo fica impressionado com o visual, e o guarda comenta com Sir Clay que o primeiro rei quer se encontrar com ele em breve. Curioso, o Takaro pergunta se ele é mesmo amigo do rei, e o Clay, meio sem graça, admite que sim. Animado, o guarda conta que Clay salvou o país de uma destruição há muitos anos, quando derrotou o lendário rei do trovão, o Zegum, mas Clay logo corrige, dizendo que não foi bem assim. Na época, os anões estavam enfraquecidos e um demônio os forçava a pagar tributos. Acontece que quando esse demônio viu o Clay, simplesmente fugiu e desapareceu. O guarda, todo orgulhoso, mostra uma estátua gigantesca em formato de monstro, quase como um Godzilla, com o nome do Clay gravado na base, feita em homenagem ao herói lendário. O velho samurai fica todo envergonhado com a atenção. Mais tarde, no castelo do rei dos anões, o Clay começa reclamando justamente da estátua, e os dois acabam discutindo como crianças. O Takaro, educado, se apresenta ao rei, que pede para ele deixar de formalidades e ir direto ao ponto. Então o nosso prota entrega uma carta de apresentação escrita pelo mestre Grodaz, pedindo permissão para entrar nas minas. O rei pergunta se ele sabe sobre o terremoto que aconteceu há cerca de um mês, após qual as minas foram completamente tomadas por demônios. Takaro diz que está ciente, e o Clay garante ao rei que ele e a habilidosa elfa servirão de guarda-costas para o coletor. O rei aceita e concede a permissão para entrar nas minas, e ainda impõe a eles a missão de descobrir o que está por trás da aparição dos demônios, o que irrita o nosso prota, já que ele só queria minerar em paz. Depois disso, o grupo conhece Zaiva, o anão que servirá de guia pelo túnel que leva às minas. Lá dentro, o nosso prota impressiona a Vel ao conjurar uma esfera de luz, e logo em seguida lança um feitiço que cria uma cópia do mapa original, tipo um GPS mágico que mostra tudo em tempo real. Com isso, ele segue mais fundo na mina, mas só encontra materiais de baixa qualidade. Nesse momento, Bee percebe algo se aproximando, e todos se preparam para o combate. O Takaro usa sua magia para detectar e confirma: dois monstros estão vindo em alta velocidade. O Clay finca a lança no primeiro, enquanto o nosso prota paralisa o segundo, dando espaço para a Vel cortá-lo em pedaços com as suas adagas. Mesmo coberta de sangue, a elfa salta de alegria, curiosa para saber que tipo de magia o Takaro acabou de usar. Mais adiante, a pressão mágica
mágica aumenta. Takaro sente algo poderoso e segue até um beco sem saída, afirmando que há Irite por perto, uma versão pura e mais forte do minério de Yldrador. Pedindo para todos se afastarem, ele decide minerar à sua maneira, endurece as paredes à volta e lança várias bolas de fogo no centro, fazendo o local tremer. O impacto faz os cristais brilharem e se espalharem pelo chão, deixando Zaiva de boca aberta. Eles acabaram de achar uma veia inteira do raro mineral, mas a comemoração dura pouco. Bi começa a rosnar e o som de passos pesados ecoa pelos túneis. Zaiva entra em pânico, é um demônio. O Clay se prepara para lutar, mas o Takaro diz para os dois deixarem com ele. O Clay grita que é um demônio, mas o Takaro e Bi só pensam em uma coisa: o bicho parece ter patas de caranguejo e os dois já estão com água na boca. O Takaro e o Bi começaram a comemorar, deixando o resto do grupo completamente confuso, só que o monstro não estava num bom dia e resolveu atacar os dois com o casco, os obrigando a desviar no último segundo. O Clay e a Elfa logo avisam que aquilo era um caranguejo trango, uma criatura de alto nível que exige trabalho em equipe para ser derrotada, mas vendo o inimigo como prato perfeito pro almoço, o nosso prota pede para os outros ficarem de lado e ativa vários buffs no próprio corpo para enfrentar o bicho sozinho. O dragão começa o contra-ataque com um rugido e desequilibra o caranguejo, enquanto o nosso prota tenta acertar a cabeça da criatura com o cajado, mas o casco era tão duro que quase não fez cócegas. Percebendo que o garoto estava com dificuldade para se esquivar dos golpes, o Bi congela uma das pernas do animal gigante, e o Takaro usa sua habilidade de varredura para identificar os pontos fracos, e assim que descobre onde estão, ele dispara várias lanças de gelo e congela o monstro inteiro. O Clay se aproxima do corpo congelado, mas ele não curte nada o fato dos dois terem decidido lutar por conta própria e vai logo tirar satisfação. Nisso, o garoto e seu mascote abaixam a cabeça, levando o sermão em silêncio, mas o Clay, para quebrar o clima, dá uns tapinhas na cabeça dos dois e diz que está tudo bem. Algumas horas de expedição depois, eles já tinham explorado quase tudo e acumulado um monte de minérios, mas o nosso prota continuava recebendo leituras fortes vindas do fundo da caverna. Isso significava que poderia haver recursos ainda mais valiosos. Zambo, impressionado com tudo que viu, comenta que aquele garoto derrotou o demônio do labirinto e ainda encontrou uma mina riquíssima nas terras dos anões. A emoção é tanta que o homem começa a chorar, lembrando dos terremotos, das distorções e dos monstros despertados pela magia acumulada. O Takaro imagina que purificar a magia de Voldius pode ter sido um impacto muito maior do que pensava. O nosso prota percebe que sempre fez as coisas do próprio jeito, mas talvez sem perceber, e esteja realmente mudando o mundo aos poucos. E se for o caso, ele espera que seja para melhor, por todos que conheceu no caminho. De volta ao rei Zorodão, o Takaro anuncia que explorou a mina e eliminou a ameaça principal. O rei pergunta se é verdade e Zambo confirma que viu tudo com os próprios olhos e que nem piscou de tão incrível que foi. O anão então pede provas e o Takaro joga o corpo congelado do demônio no chão. O impacto faz as paredes tremerem e o rei, suando frio, comenta sobre a presença assustadora daquela criatura. Mesmo assim, admite que o nosso prota realizou um feito impressionante e merece uma recompensa à altura. O garoto então pede para ficar com o corpo do demônio, o que o rei acha bem estranho, mas acaba aceitando. Com isso resolvido, o Takaro e o Bi só conseguem pensar no sashimi que fariam com a carne daquele caranguejo gigante e no material do casco, que talvez servisse para fazer uma tesoura de coleta. No dia seguinte, a Brolite fica chocada ao ver um lendário Pégaso. O guarda explica que o mensageiro do rei trouxe ordens para entregar a recompensa da elfa imediatamente, e que também consertaram a lança do Clay. Montando no animal, a Brolite diz que precisa voltar para casa e entregar o Pégaso à irmã, mas antes garante que deve atacar uma dívida tão grande que não conseguiria pagar nem em 1000 anos. O garoto, por outro lado, não liga pra isso, afinal agora ele tem um caranguejo do tamanho de uma casa. Quando o Clay avisa que a carruagem chegou, o Takaro se despede da companheira, que promete que um dia vai atrás deles, e decola rindo como uma vilã de filme. Depois disso, ele volta pra guilda e é recebido com simpatia por Ariana, curiosa com o fato do Clay estar com ele. O Takaro ia dizer que o lagarto apareceu sem ser chamado, mas o Clay se adianta e explica que formaram um grupo temporário por tempo indefinido. A recepcionista fica toda empolgada e corre para contar novidade a Wade. O Takaro encara o parceiro e o lagarto diz que é um andarilho sem destino e que percebeu que o garoto está longe de ser um humano comum. Ter alguém para segurar as suas ideias malucas não seria tão ruim. O nosso prota reflete que o Kai às vezes é moralista demais, mas viajar com ele pode ser interessante. Mais tarde, os dois se sentam numa mesa na guilda e depois de muita conversa decidem nomear o grupo com a sugestão do Clay, Brigada Azul e Negra. Ao sair, o Takaro entrega o minério de Eldra ao mestre ferreiro Gralas de Pedras, de início pela reação
estranha dele e do assistente, o nosso prota acha que entregou o item errado, mas na verdade os dois estavam enlouquecendo de empolgação, e para completar acabam chorando de alegria. Sem saber o que fazer, o nosso prota agradece pela confiança, e o anão revela que nunca tinha visto tanta Eldra reunida nos seus 120 anos de vida. O nosso prota sabia que o material era bom, mas não imaginava que seria tão especial para eles. Ribbon então admite que não teriam dinheiro para pagar por tudo, já que veio muito mais do que o esperado, mas o nosso prota insiste que só queria um par de tesouras sob medida. Quanto ao restante do minério, pediu que o ferreiro usasse tudo para forjar uma espada tão incrível que vencesse o primeiro lugar da próxima exposição. Meio mês depois, o nosso prota e seus amigos estão tomando umas canecas de uma cerveja qualquer quando o Wade apareceu procurando. Alguém importante tinha mandado chamá-lo. Ao olhar no selo da carta, o Clay reconhece o brasão da casa de Lucília. O Takaro pergunta se isso quer dizer que é o Senhor de Belin, e o Wade explica que é quase isso, já que Lucille é um território dentro da mesma cidade. O nosso prota já sente que vem problema por aí. Cartas de nobre quase nunca trazem coisas boas, mas o Wade garante que o Lord Belmont é um cara legal. Na cena seguinte, a Brigada Azul e Negra surge viajando numa carruagem tão luxuosa que todo o vilarejo por onde passavam parava para olhar. O Takaro não estava muito animado com tanta atenção, e o Clay comentou que ser chamado para a mansão de um Lorde era o sonho de qualquer aventureiro, já que a vida podia mudar completamente se o nobre resolvesse te apoiar. Falando em nobreza, o Takaro ficou de boca aberta quando chegaram no distrito de Belamonte. A casa do homem era praticamente um castelo, com direito a mordomo chamado Raymond, que tinha como único trabalho receber e guiar os convidados. Logo na entrada, duas fileiras de criadas perfeitamente alinhadas fizeram uma saudação sincronizada que deixou o nosso prota genuinamente impressionado. Mas esse clima aí acabou rapidinho quando uma garota mimada desceu das escadas, encarando o Bi com aquele olhar de "é isso tudo aí, mano?". Ela perguntou se aquele era o bebê dragão que todos falavam. Sem obter resposta, ela murmurou que esperava algo mais inteligente, mas enfim, exigiu que o Takaro entregasse a criatura. Obviamente ele recusou, e a garota ficou chocada. Na cabeça dela, dragões eram seres nobres, e só alguém igualmente nobre, tipo ela, merecia possuir um. Pensando em como lidar com a situação, o garoto se ajoelhou e perguntou por que ela achava que tinha o direito de ter aquele dragão. A Tuz respondeu com maior naturalidade. Bernard contou para ela sobre um aventureiro com um dragão, e ela disse que queria um. Segurando a vontade de dar um soco nesse tal de Bernard, o nosso prota respirou fundo e explicou que o Bi era parte da família dele, e não poderia ser entregue a ninguém. A menina, percebendo o quanto tinha sido irritante, pediu desculpas, e o Bi, gentil como sempre, perdoou na hora. Curioso, o Takaro perguntou por que ela queria tanto um dragão, e a Tuz começou a explicar que era por causa da sua mãe, mas antes que pudesse terminar, o seu pai apareceu e os interrompeu. O garoto ficou surpreso. O homem parecia jovem e elegante demais para ser o Lorde dessas terras. O conde se apresentou como Belmonte, filho de Belin, e convidou os visitantes para um chá, pedindo desculpas pelo comportamento da filha. O Clay foi direto ao ponto e perguntou o que o conde queria deles, e o Belmonte explicou que a sua esposa Matilda estava na cama há 6 meses, e nesse tempo ouviu boato sobre o Takaro, um morador do distrito de Bozou que havia se curado milagrosamente graças à ajuda do nosso prota. Por isso, o conde desejava que ele salvasse sua esposa com aquele poder misterioso. Nisso, o Belmonte revelou que a sua filha queria um dragão justamente por causa da mãe, e em poucos dias Tu voltaria para a capital real para retomar as aulas, e achava que levar uma criatura adorável poderia alegrar a mãe na cama, nem que fosse um pouquinho. O Belmonte então os conduziu até o quarto de Matilda, onde a pobre mulher repousava. Assim que entrou, o Takaro notou que o lugar não era arejado fazia tempo, tanto que o Bi acabou espirrando. O conde avisou a esposa que trouxeram um homem de poderes misteriosos para curá-la e convidou o Takaro a se aproximar. Antes de qualquer coisa, o nosso prota pediu para deixar o quarto mais iluminado, mas Belmonte explicou que a esposa era sensível à luz. Então o coletor se aproximou, ativou o scan e descobriu um verdadeiro combo de doenças: catarata, distúrbio de portais, anemia, problemas nos rins, envenenamento por ivor e entre outras coisas. Diante daquilo, o Takaro concluiu que poderia tratar a sensibilidade à luz e as dores nas articulações. Ele nunca tinha ouvido falar desse tal envenenamento por ivor, mas imaginava que melhorar o resto já ajudaria. Antes de começar, porém, ele perguntou se o conde realmente confiava nele, afinal ele era só um coletor. Exausta, Matilda disse que estava disposta a correr o risco. Tudo o que queria era poder abraçar a filha novamente. Com isso, o Belmonte se ajoelhou diante do garoto e pediu com voz trêmula que salvasse a sua esposa. O Belmonte implora para o nosso prota salvar a sua esposa, e o nosso prota aceita. O Clay pergunta a Takaro se ele vai usar aquele mesmo método que usou nos moradores da cidade
habilidade para curar a senhora frágil, mas ele recusa. O método que ele usou antes consome muito mana para curar o corpo, e a Molly não tem isso agora, e provavelmente morreria se ele usasse aquilo nela. Então ele decide tratar os sintomas primeiro, começando pelos olhos fracos que doem até se um pouco de luz de sol entra no quarto. Ele usa o feitiço para curar os olhos dela, tomando cuidado para não gastar muito mana de uma vez, porque isso também faria mal. Depois de um tempo cuidando dos olhos, o Takaro pede pra Molly abrir os olhos. Ela os abre devagarinho e, pra surpresa dela, enxerga muito melhor. Já fica feliz com esse resultado, mas o nosso prota ainda tem mais pra oferecer. Ele tira o cajado da bolsa e solta um feitiço que praticamente renova o quarto inteiro. O poderoso feitiço tira toda a sujeira do lugar e abre as janelas ao mesmo tempo. Com a luz do sol entrando no quarto, o Belmonte pergunta à esposa se tá tudo bem, e ela começa a chorar ao dizer que a luz não machuca mais os seus olhos. E enquanto os dois comemoram esse momento feliz com lágrimas nos olhos, o nosso prota percebe o mordomo e algumas criadas observando por trás. Ele sente que algo tá estranho naquele mordomo e fala pro Belmonte que eles deveriam ir falar em outro lugar. Quando chegam no escritório do Belmonte, o Takaro revela que Molly está sofrendo de algo chamado veneno Ivor. Belmonte então percebe que alguém está envenenando ela de propósito, mas tem algo que o preocupa ainda mais. O Takaro diz que como ele não sabe os detalhes sobre o veneno Ivor, ele não consegue curar a Molly totalmente. Então ele pergunta ao Belmonte se há algum antídoto e o nobre fica abatido ao responder que não existe. O veneno Ivor é um veneno antigo, considerado perdido no tempo, e o conhecimento sobre o antídoto também sumiu. O Takaro retruca que se alguém consegue fazer o veneno hoje em dia, então o conhecimento ainda existe, e eles deveriam tentar recriar a toxina para achar um antídoto. E nesse momento, o Belmonte tem uma ideia. Revela que seus antepassados colecionavam registros históricos como hobby, e talvez esses documentos contenham informações úteis, só que a maioria tá em uma língua antiga que ninguém mais entende. Felizmente, isso não é o problema pro Takaro, cuja habilidade de tradução de línguas permite transformar o texto antigo em japonês. Ele ainda não sabe quais livros ajudam, então faz uma busca por palavras-chave sobre veneno e acha um livro com informação sobre a planta Ivor. Só que o Takaro acha estranho, porque é um diário de entrada escrito por alguém chamado Polaropora, que se diz a aventureira mais fofa de todas. Pelo relato, Pola encontrou uma pedra grande em forma de cavalo alado perto de um lago enorme, e ao lado da pedra havia flores douradas que brilhavam. O Clay imediatamente pega o mapa e aponta para um lago fora do território de Belmonte, que tem uma estátua de Pégaso. Ele diz que eles devem achar Ivor lá, mas infelizmente o lugar fica a 5 dias de carroça. O Takaro diz que vão sair naquele instante, e o Belmonte começa a fazer os preparativos, enquanto o mordomo observa e manda um pombo mensageiro. Enquanto isso, o Takaro põe uma pedra mágica de barreira na porta do quarto de Molly, dizendo ao Belmonte que é para proteger a esposa caso alguém tente feri-la. Naquele momento, Trista vem correndo e pede desculpas ao Takaro por ter sido rude antes. Ela diz que as palavras dela foram duras, mas ele a perdoa porque ela percebeu o erro sozinha, e também pede que ela pense com calma em vez de tirar conclusões precipitadas. A Trista promete que vai fazer isso, e o Takaro ainda fala que quando ele estiver fora, alguém pode tentar vir contra ele, chamando ele de vilão ou golpista. Ele quer que ela conte isso pro pai em vez de acreditar no que falarem, para evitar qualquer incidente. Com isso, o Takaro e o Clay somem nos unicórnios e partem a rumo ao destino. O Takaro lança feitiços para reduzir e aumentar os pesos deles, e as montarias começam a galopar mais rápido do que ele esperava. Nisso, eles chegam rápido ao local, mas é tipo uma decepção total pro Takaro. O Clay diz que da última vez que veio havia uma vila próspera ali, mas tudo parece ter piorado de uma vez. O Takaro espera que o lago não tenha secado por causa da seca, mas o Clay garante que o lago é grande demais para evaporar totalmente. Porém, o lago está em condição ainda pior que as áreas ao redor. A água parece poluída e há árvores mortais dentro do lago. O Takaro examina e descobre que a água foi envenenada com uma toxina encontrada nos chifres do monstro Búfalo Garanode. O Takaro conta a Clay que parece que alguém envenenou o lago de propósito. Antes que ele explique mais, os aldeões aparecem prontos para expulsar os intrusos à força. Nisso, nosso prota olha para esses aldeões pobres, fracos, fedidos e apavorados, e vai falar com eles para resolver com calma. Ele diz que são aventureiros em busca de material raro, e os aldeões têm dificuldade em acreditar, mas quando o Clay mostra
abraçadeira de ranquear, os aldeões largam as armas na hora. O Takaro pergunta se eles podem contar o que aconteceu ali, só que um sujeito desmaia de fraqueza bem naquele momento. Nisso, o nosso prota vê que o corpo dele tá incrivelmente leve e logo deduz que os aldeões não têm comida suficiente. Nisso, eles levam o homem pro vilarejo, que está em ruínas por causa da seca. Eles contam a Takaro que há 10 meses o lago foi subitamente envenenado e os peixes morreram. A água subterrânea também ficou poluída e ninguém mais podia usar. Todo mundo entrou em desespero. Naquele momento, um mercador chamado Enashi chegou à vila e ofereceu salvar a situação em troca de uma flor dourada que cresce perto do lago. A localização da flor era um segredo que a vila guardava há muito tempo, porque era considerada uma flor divina, mas a galera estava desesperada e aceitou entregar uma flor por mês em troca de 60 barris de água. Isso dava para beber, mas não era suficiente para as plantações. Por isso os aldeões vêm passando fome há muito tempo. O Takaro entende a situação e diz para os aldeões que Enashi parece um vilão. Eles se recusam a acreditar porque Enashi é quem está ajudando, mas o Takaro pede que use o cérebro uma vez e pense no quão suspeita foi a chegada dele justo na hora que tudo piorou. Ele revela que alguém envenenou o lago de propósito e o culpado só pode ser Enashi, que agora exige uma flor venenosa todo mês em troca de água. Ao ouvirem isso, os aldeões veem o seu sistema de crenças desabar, mas o Takaro fica furioso. Ele jura esmagar Enashi e os planos malignos dele pessoalmente. Mas antes de qualquer coisa, o Takaro decide ajudar os aldeões famintos. Ele pede pro Bi usar a sua magia espiritual e o Bi-dragão voa acima das nuvens fazendo chover com sua magia. Depois de um tempinho, a chuva dá aos aldeões um pouco de água e muita esperança. O Takaro então pede pro Bi parar e em seguida ele dá a todos um banho instantâneo, já que ninguém tomava banho há meses. Os aldeões ficam boquiabertos, mas o Takaro não para por aí. Ele usa sua magia para consertar as casas destruídas. Depois puxa uma panela enorme e prepara um ensopado delicioso para todo mundo. Quando todos estão satisfeitos, o chefe da vila agradece perguntando como pode retribuir. O Takaro responde que só precisa colher as flores de Ivor porque precisa preparar um antídoto urgente. O chefe concorda, mas antes que ele diga alguma coisa, as crianças aparecem chamando o Takaro para brincar. Ele segue os garotos até a base secreta deles, que basicamente é um galpão onde juntam frutas Lid que crescem por perto. O líder do grupo explica que só o néctar das flores é doce, mas as frutas são muito salgadas, então eles jogam fora. O Takaro tenta ver se suas habilidades mostram algo sobre a fruta, mas nada aparece. Só que ele nota um líquido marrom saindo dela, e ao provar, lembra imediatamente do sabor do molho de soja que tanto sentia falta. Enquanto isso, na mansão Belmonte, a Trista corre até o quarto da mãe ao ouvir um som de um alarme. A Trista fica sem entender quem poderia ser, mas quando chega lá, encontra o mordomo suspeito, o Bernard. Assustada, ela manda ele ficar longe, e o Bernard pergunta o que está acontecendo. Ela quer saber se ele está tentando matar a mãe dela, e o mordomo com calma pergunta por que ela pensaria isso. Ela conta sobre o alarme do Takaro, e o Bernard começa a zombar dele, dizendo que aventureiros são sem educação, gananciosos e que a Trista não deveria levá-los a sério. Ele afirma que o Takaro só quer dinheiro e que está instalando alarmes de mentira para enganar o pai dela. A Trista se recusa a acreditar nisso, mas o Bernard insiste, pergunta se ela vai confiar em um aventureiro aleatório ou em um mordomo que serve a família há anos. A garota começa a ficar nervosa, mas por sorte o Belmonte chega bem na hora. A Trista corre até ele e diz que tem algo importante para contar. No escritório, o Belmonte ouve os dois lados e acaba concordando com o mordomo, achando que o Takaro pode estar tentando enganá-los. Ainda assim, é fato de que o Takaro melhorou o estado da mulher e o alarme está apontando para Bernard como ameaça. Então, o Belmonte decide testar a situação. O mordomo-chefe chega trazendo uma jarra de água e o Bernard fica visivelmente nervoso. Porra, agora fodeu, filha da puta. O Belmonte enche um copo e diz que não tem como saber quem é inimigo de verdade, então vai começar pedindo que o Bernard prove a sua inocência. Ele manda o mordomo beber a tal água especial que ele sempre leva para ajudar na recuperação de Mulher. O Bernard começa a suar frio e o Belmonte de repente joga água no rosto dele. O homem grita dizendo que a água está envenenada, mas na real o Belmonte só estava pregando uma peça. Ele mesmo bebe a água só para provar que é água comum. O veneno que Bernard
dava para sua esposa já tinha sido selado. O Belmonte então manda os guardas levarem o criminoso e o mordomo-chefe entrega uma carta que encontrou no quarto de Bernard. O Belmonte fica chocado ao ver que ela está escrita em código e percebe que o verdadeiro culpado é alguém muito esperto. Ao mesmo tempo, o mercador Enache chega à vila e começa a bater na porta do chefe. Um dos aldeões vai ver o que está acontecendo e se espanta a ver o homem dizendo que veio buscar a flor mais cedo. O aldeão conta que o chefe saiu para guiar uns aventureiros e, lembrando que a flor é venenosa, diz a Enache que não pode mais entregá-la. O mercador, no entanto, já estava preparado. Ele chama seus capangas e ordena que resolvam tudo ali mesmo. Enquanto isso, o chefe da vila guia o Takara e o Clay por uma caverna secreta até o local onde as flores douradas de Ivor crescem, bem ao lado da estátua de um Pégaso. O Takara fica impressionado com a paisagem linda bem na frente dele e quando termina de observar a estátua do Pégaso, ele decide analisar o Ivor. Ele descobre que as flores de Ivor só florescem nas margens daquele lago porque foram criadas das lágrimas da besta divina Ruffle. O Takara pergunta ao chefe da vila sobre essa criatura e descobre que Ruffle é o cavalo alado que protegeu a vila dos demônios do lago. Desde então, os ancestrais passaram a venerá-lo como um deus guardião, e todo mundo ali conhece a história das flores terem surgido das lágrimas de Ruffle. O Takara pergunta ao velhinho se está tudo bem ele pegar algo tão valioso, e ele responde que como salvador da vila, o Takara pode levar quantas flores ele quiser. O nosso prota fica aliviado ao ouvir isso, e arranca só uma flor, achando que será suficiente para fazer o antídoto. Ele até começa a pensar em testar a fruta de shoyu de novo, mas os seus pensamentos são interrompidos quando escuta alguém gritando por perto. Em poucos segundos, um morador chega correndo em pânico, dizendo que a vila foi incendiada pelo mercador Enache. E quem disse que isso é problema meu? Eles se deparam com uma cena horrível, com todas as casas pegando fogo. O Takara não perde tempo e começa a apagar as chamas com a ajuda de Bee. Enquanto o Clay evacua o pessoal, eles conseguem controlar tudo rápido, mas as casas já estão reduzidas a escombros quando o fogo finalmente apaga. O guarda da vila avisa ao Takara que ninguém ficou gravemente ferido, e isso já é a melhor notícia possível naquela situação. O Takara pergunta como o incêndio começou, e o guarda explica que Ignashi veio exigir as flores de Ivor, mas como sabia que eram venenosas, ele se recusou a entregar, e o mercador mandou seus capangas incendiarem tudo. O nosso prota fica furioso com aquele miserável. É então que o chefe começa a se desesperar, porque não encontra o garoto chamado Ganza. O Takara se lembra dele como um menino que rapidamente se aproximou dele e começa a suspeitar que Ignashi o tenha levado como refém. Uma senhora idosa confirma na hora, dizendo que Ignashi levou Ganza em direção ao lago enquanto todos corriam por causa do fogo. A raiva do nosso prota explode ao ouvir isso, e ele usa sua habilidade de busca no alcance máximo. Ele detecta sinais humanos de um forte abandonado ali perto e avisa a Clay que Ignashi tem pelo menos uns 100 capangas. O Clay diz que isso não é problema e monta no seu unicórnio. Logo, eles chegam ao forte e Bee faz um reconhecimento, descobrindo que todos os bandidos estão festejando. Enquanto o Takara tenta montar um plano, o Clay já vira o Kaiju número 8 porque não aceita que uns desgraçados deem festa depois de sequestrar alguém. O Takara entende que ele tem razão em estar com raiva, mas pede que ele se acalme, porque se atacarem sem plano, o Ganza pode estar em risco. O Takara então tem uma ideia e lança o feitiço de invisibilidade nele e no Clay. Com isso, eles passam fácil pelos dois guardas bêbados e nocauteiam o outro sujeito que tinha descido para encher o copo. O Clay sente que todos os bandidos estão reunidos no andar de cima, e o Takara decide ficar invisível o máximo possível enquanto lida com eles. O Clay concorda e ainda comenta que o Takara está pegando tudo o que vê no forte, e ele diz que é para juntar provas dos crimes dos bandidos. Eles começam a procurar o Ganza, mas mesmo revistando todos os cômodos não encontram qualquer pista. O Clay então diz que é hora de falar com o culpado principal para conseguir o paradeiro do garoto. Eles chegam ao salão onde Ignashi e seus homens estão festejando, e um deles começa a rir enquanto conta como os aldeões ficaram miseráveis vendo as suas casas queimarem. Outro bandido diz que foi uma pena não conseguirem a localização das flores, mas um terceiro, ainda mais metido, responde que sequestraram o Gonza justamente para isso. Ele ri e diz que agora que chegaram na etapa final do plano vão poder aumentar o preço do veneno Ivor e lucrar horrores. E outro acaba perguntando como é que esse preço vai subir. O arrogante explica que quando espalharem que nem alguém tão rico e influente quanto o Belmonte conseguiu salvar a sua esposa depois de ela ser envenenada com o Ivor, o povo vai entender o quão forte o veneno é. Muita gente vai querer usar o Ivor para matar os seus inimigos, e então eles poderão subir o preço o quanto quiserem. Assim que o bandido termina de falar isso, uma garrafa acerta a nuca dele e o derruba na hora. Foi Ignashi quem jogou a garrafa para lembrar todo mundo
tudo, já que aquele plano é segredo absoluto e ninguém deveria ficar falando em voz alta. O Takara e o Clay escutam tudo do lado de fora da sala e o Clay diz que não consegue mais segurar a raiva. O Takara dá o sinal verde para ele causar o caos, mas pede para ele não matar ninguém. O Clay cancela a invisibilidade na mesma hora e arrebenta a porta, deixando os bandidos em pânico. O Clay começa a destruir tudo de dentro da sala, derrubando o bandido com um cara-soco, e Ignashi entra em desespero ao ver aquilo. Ele manda um de seus capangas trazer a sua arma secreta, mesmo ela não estando totalmente sob controle. Enquanto Ignashi tenta entender como tudo saiu tão errado, o Takara aparece ao lado dele e sugere que tirem o garoto do perigo primeiro. Ignashi acha que é só mais um de seus capangas, então revela onde Guns está preso, mas quando se vira não vê ninguém ali. Nesse meio tempo, o Takara corre até o galpão que está sendo guardado por um único bandido, irritado por todo mundo estar festejando enquanto ele continua trabalhando. O B se oferece para derrubar o cara e o Takara o deixa. O dragãozinho então voa direto para o bandido, atravessa a porta e o apaga instantaneamente. O Takara entra correndo no galpão e chama por Ganza, que responde rapidinho. O Takara dá um golpe no trinco da cela e o solta, e o garoto corre para seus braços, apavorado e chorando. O Takara diz que vão voltar para a vila imediatamente, mas assim que sai do prédio vê os bandidos fugindo desesperados. Ele percebe vários tentáculos subindo por cima da muralha do forte e sabe que aquilo definitivamente não é o Clay. Ele segura um bandido e pergunta o que está acontecendo e fica sabendo que o demônio do lago atacou eles. O Takara não acredita totalmente, mas decide resolver o monstro rápido. Ele pergunta se Ganza consegue voltar sozinho para a vila, mas o garoto está tremendo demais para soltá-lo, então o nosso prota diz para ele segurar firme. Correndo com uma barreira ao redor, o Takara chega até a área da luta e vê que o demônio do lago com quem o Clay está lutando é na verdade só uma anêmona do mar gigante. O Takara analisa a criatura e descobre que é um monstro de rank B chamado Anêmona Sombria, que foi invocada por Enashi. Ele se vira para encarar o Enashi, que está tremendo no chão implorando para alguém salvá-lo. O Takara quase deixa o monstro devorar o sujeito, mas quando a criatura ataca Enashi, ele cria uma barreira para impedir que o dano seja fatal. O Takara decide prender o mercador e interrogá-lo depois, e avisa a Clay que eles precisam cair fora dali. O Clay tá tendo dificuldades por causa dos tentáculos intermináveis, então o nosso prota decide facilitar a luta. Ele usa uma magia de gelo poderosa para congelar a Anêmona Sombria no lugar, e o Clay fica impressionado, mas o Takara diz que ainda não acabou. Eles precisam destruir o cérebro da criatura para matá-la de verdade. O Clay carrega um soco forte e acerta o monstro no rosto, mas em vez de morrer, isso só ativa o mecanismo de defesa dele. A Anêmona estica seus tentáculos congelados e dispara contra o Takara. A força é tão grande que joga ele e Gonza para fora da muralha. O Takara agarra Ganza no ar e o lança para cima para me pegar, enquanto cai direto no lago envenenado. Afundado na água tóxica, o Takara acha que chegou ao seu fim. Felizmente, o deus K-pop de cabelo preto vê ele se afogando e decide salvá-lo dessa vez, já que o Takara está fazendo um bem danado para aquele mundo. Enquanto o Takara pensa nas comidas que queria preparar com seu shoyu, uma voz chama seu nome, mas ele ignora e continua pensando nos amigos e na tesoura personalizada que ainda não recebeu. A pessoa que o chama perde a paciência e quando o Takara continua ignorando, então simplesmente puxa ele para fora da água. O Takara fica chocado ao ver que quem resgatou foi um Pégaso branco, que diz para ele não morrer assim. O Takara não entende nada, então se apresenta e o Pégaso se apresenta como Hoffel. O Takara reconhece o nome, mas não lembra de onde. Ele começa a perguntar com Hoffel, perguntando se aquele lugar é a casa dele e pedindo desculpas por cair ali, mas o Hoffel responde que foi até bom ele ter caído, porque a água do lago começou a se purificar de repente. As plantas ao redor também revivem e o Takara não acredita no que vê. O Hoffel diz que é tudo por causa dele. Ela explica que muito tempo atrás o elemento mágico do lago ficou estagnado e isso a deixou fraca. Com as suas últimas forças ela criou as flores de Ivor para manter o lago purificado e por isso seu corpo virou pedra. As flores continuaram existindo, mas Ignashi veio e poluiu tudo de propósito. Porém, quando o Takara caiu ali, ele absorveu o veneno e libertou Hoffel de sua petrificação. O Hoffel leva o Takara de volta para seus amigos e ele conta que a deusa Pégaso salvou a sua vida, mas ninguém além dele consegue ver ou ouvir Hoffel, que agradece o Takara por tê-la ajudá-lo antes de desaparecer. Depois disso, o Takara e os outros voltam para a vila e entregam Gonza ao povo. Em seguida, o Takara faz um círculo de pedras mágicas e diz que era para o Clay entrar com ele. O Clay fica desconfiado, mas confia em Takara, que ativa o círculo e teleporta os dois direto para a mansão Belmonte. Lá ele prepara o antídoto para o veneno
veneno de Ivor e a mulher é curada depois de um único gole. Todos começam a chorar de alegria, mas o nosso prota ainda tem um trabalho pela frente. Ele volta para a vila que está sendo reconstruída e conta ao chefe que entregou Ginashi ao lorde local com um monte de provas. Assim ele nunca mais vai sair da cadeia. O chefe fica emocionado e pergunta como podem recompensar o Takaro. Ele tem uma ideia e começa mostrando um exemplo. Coloca manteiga e shoyu numa batata cozida e manda o chefe experimentar. Ele fica maravilhado com o sabor, e então o Takaro faz uma proposta. Ele pede para a vila vender todas as frutas de shoyu para ele, e com o dinheiro eles poderão expandir os campos. O velho concorda, mas avisa que o Takaro não vai conseguir usar tudo isso. O Takaro então explica que planeja popularizar o shoyu nas cidades grandes, fazendo dele a especialidade da vila. Depois de servir as batatas com manteiga e shoyu para todo mundo, o Takaro segue a sua viagem. Ele se reúne com o Clay enquanto conversam sobre a missão. Hoffel então desce do céu bem na frente deles. O Takaro fica surpreso, mas ela o deixa ainda mais chocado ao se transformar numa garota bonita e anunciar que vai entrar para o grupo dele. O Takaro e o Clay ficam sem entender nada, e o Clay pergunta por que a deusa iria querer viajar com um humano tão absurdo. Hoffel responde que ficou preso no lugar só por tempo demais e agora quer explorar o mundo. Ela acha que vai se divertir ficando perto do Takaro e em troca permite que ele a monte, mas só quando estiver na forma de cavalo. Hoffel está empolgadíssima com a jornada, mas o Takaro só consegue pensar que as coisas vão ficar muito mais complicadas daqui pra frente. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. E se você viu até o final, comenta a palavra aí, cavalo, pra eu saber que você é brabo e ganhar um coração aí nos comentários. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum episódio. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, hype o vídeo aí, hype o vídeo, é de graça, tamo junto.